Shalom, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos iniciar mais um dia na presença do nosso Deus, agradecendo a Ele, engrandecendo a Ele, louvando o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje com uma palavra de força, uma palavra de ânimo para o seu coração, uma palavra em que vai estimular sua fé um pouco mais, amém? Livro de Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26, diz assim a palavra do Senhor. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Aí essa parte é muito forte, diz assim: porque eu sou o Deus que te sara. Ou em outras traduções está: eu sou o Deus que sara. Jesus, ele teve um ministério de cura muito grande aqui na terra, sendo ele o Filho de Deus. E eu quero trazer hoje uma visão bem ampla relacionada ao Deus que sara, ao Deus que tem poder. Aqui é Deus falando com o povo a respeito da aliança, a respeito de uma vida voltada para Ele, como diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro Deus, que é o que o nosso Deus está falando aqui, com o povo dele, com Israel, primeiro vocês devem me honrar. Se vocês ouvirem, se vocês acatarem os meus mandamentos, se vocês viverem uma vida voltada para mim, aí o Senhor fala que ele não colocaria sobre Israel nenhuma das enfermidades que veio sobre o Egito, que ele permitiu que viesse sobre o Egito, o que ele mesmo lançou sobre o Egito. Por quê? Porque ele é o Deus que sara, o Deus que protege, o Deus que tem poder, o Deus que tem o poder de todas as coisas. E quando nós abrimos o nosso entendimento relacionado a isso, de que Deus é o Deus que sara, a nossa fé, ela dá um salto, assim, lá em cima. A fé, ela sobe de uma forma poderosa. E o Senhor está dizendo isso para você nesse dia de hoje. Esse é um domingo em que o Senhor preparou para dizer para você: eu sou o Deus que sara. Nós fazemos tratamento? Fazemos. Procuramos os médicos? Procuramos. Acreditamos no poder do antibiótico, do anti-inflamatório, do psicotrópico? Acreditamos no poder do analgésico? Sim. Mas o que o Senhor está dizendo para você nesse dia de hoje é: acima de todas essas coisas, você tem um Deus. E um Deus que sara. Você pode estar fazendo tratamento, você pode estar à fila de uma grande cirurgia, você pode tudo. Mas se Deus estiver contigo, amados, sabe? É como se você estivesse andando às cegas. E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração para ministrar hoje. Porque eu sei que deve, sabe? Não deve ter não. Porque Deus, ele não fala por falar. Tem alguém muito preocupado na área da enfermidade aqui. Tem alguém muito preocupado com tratamento, com cirurgia. Tem alguém muito preocupado. Muito preocupado. E eu sei que Deus é o Deus que sara. Quando ele tem um propósito, ele sara. Quando ele tem um propósito, ele sara. Eu recebi notícia, a gente faz a ministração agora meia-noite, eu recebi notícia mais cedo de uma prima minha, bem distante, não tenho vínculo nenhum com ela, assim, pela distância, prima de 2º grau, pedindo oração pela mãe dela. Eu até coloquei no grupo da nossa igreja, falei para os irmãos: olha, uma tia minha, tal, mas é uma pessoa que eu não tenho convívio com ela, nunca convivi com ela. Mas na hora que a menina me procurou, né, me chamou no direct para poder me pedir oração, e na hora o Senhor falou: você precisa falar para ela crer. E na hora eu falei para ela: você crê? Deus trabalha mediante a fé. Deus trabalha mediante a fé. E na hora que eu estava ali já ministrando para ela, falando para ela: não, eu vou colocar no grupo da igreja, eu vou pedir os irmãos para estar orando, eu vou estar orando também na madrugada pela vida dela. Deus é o Deus que tem poder.
E se Deus já estava falando comigo com essa palavra, Deus falou muito mais. Eu acredito que essa menina, essa moça, ela me procurou justamente com uma confirmação de Deus dentro dessa palavra para ministrar hoje para você. Para que você entenda e compreenda que Deus é o Deus que sara. Deus é o Deus que tem poder sobre as enfermidades. O profeta, ele falou que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades o Senhor levou sobre si. E o que acontece então que a gente fica doente, pastora? A Bíblia está trazendo uma contradição para a minha vida? Não! As enfermidades de hoje é um reflexo, muitas das vezes, amado, sabe? Do que nós estamos aqui nesse mundo. Mas se nós usarmos a nossa fé, nós vamos ser curados. Você tem que entender que Deus é Deus que sara. Eu sempre falo isso. Não me preocupo com ficar doente. Eu estou nas mãos de Deus o tempo todo. Eu falo sempre para o Senhor. E olha que, se eu for falar de histórico de doença, e eu não vou dizer que eu estou em primeiro lugar, mas a minha família, e eu também, a gente já bateu um recorde assim de doenças. E em todas as vezes em que eu me apeguei em um momento difícil de enfermidade, eu sempre falei para Deus: Senhor, o Senhor tem propósito na minha vida aqui na terra? O Senhor tem propósito na vida da minha família aqui na terra? Então sara. O Senhor tem propósito, o Senhor sara. E aquilo sempre me trouxe uma paz muito grande no meu coração quando eu falava com Deus dessa forma. Eu tive enferma há 2 meses atrás, 3 meses atrás, e as minhas orações com Deus era essa, porque eu já tinha feito tratamento, já tinha tomado as medicações que eu deveria tomar e não estava surtindo efeito. Eu falei: Deus, o Senhor tem propósito em mim, comigo aqui? Então me sara. Me diz o que está acontecendo, por que o Senhor está permitindo? Porque tudo tem um propósito, amados. Às vezes você parte para o tratamento e esquece de perguntar a Deus o propósito. Qual o propósito de Deus em tudo isso? Qual o propósito de Deus? Aqui, quando fala em Êxodo, capítulo de número 15, verso 26, Deus está falando a respeito das pragas que foram lançadas lá no Egito, né? Deus está falando exatamente do que fez. Olha, eu sou Deus que protegi vocês lá no Egito. Eu sou Deus. Eu sou Deus que estive com vocês o tempo todo. Eu sou Deus. Assim como eu protegi vocês lá no Egito, de acordo às pragas, enfermidades que foram lançadas, eu protejo vocês no deserto. Deus estava chamando aquele povo para uma fé sobrenatural. E eu falo isso direto: se você tem propósito de Deus, querido, você pode padecer o que for, mas Deus vai te curar. Se os seus têm propósito de Deus, vai padecer o que for, Deus vai curar. Você sabia que existem pessoas que ela só se achega a Deus mediante tratamento? Israel era assim. Israel só se achegava a Deus quando eles estavam sendo massacrados. Às vezes Deus tem um propósito na sua vida e você ainda não compreendeu. Deus permite a enfermidade chegar. Ele não causa a enfermidade, mas Ele permite a enfermidade chegar. Às vezes Deus tem um propósito com você e você não entra no eixo. Deus permite que o seu financeiro bagunce. Às vezes Deus tem um propósito na sua vida aí, na áreas de libertação, de cura, ministração da palavra, e enfim, inúmeras são as áreas em que nós somos um benefício nas mãos de Deus. Mas tem momentos que Deus permite algumas situações para a gente valorizar o reino. Você sabia disso? Para que nós aprendamos a valorizar o reino. Eu lembro quando eu estava, não desvalorizando, mas se é para contar testemunho, é bom contar dos meus. Eu lembro quando eu estava em Salvador com a minha filha, fiquei um tempo bom aqui em Itabuna, no Hospital Manuel Novaes, com ela internada, a minha mais velha, e lá dentro, assim, é um confinamento muito grande que a gente fica dentro de hospital. E é uma coisa muito diabólica, assim, muito atribulada. Hospital é um lugar muito atribulado. Hospital é um lugar que você deveria orar por ele todos os dias. Assim como você ora todos os dias pela paz de Jerusalém, você deveria orar pelos hospitais, em favor dos hospitais, daqueles que estão nos hospitais. Não só de quem está doente no hospital, mas do acompanhante, porque tem muitas pessoas que estão acompanhando que surtam dentro dos hospitais. Porque o hospital é horrível. E eu lembro bem, e olha que eu ainda saía, viu?
era um confinamento, mas para mim, quando eu estava aqui na cidade de Itabuna, eu ainda vinha, ministrava, eu vinha para o altar, eu saía do hospital às 18 horas, 18, 19, 30 mais ou menos, vinha para a igreja, deixava minha filha lá, pedia alguma enfermeira, a gente que é de Deus, a gente cria um vínculo em qualquer lugar. Então eu deixava alguém ali, pedia e falava assim, eu preciso ministrar, na época eu procurei os responsáveis no hospital, eu expliquei a minha situação, eu falei que eu era ministra da palavra, eu falei que eu era uma pastora, que eu tinha um rebanho, que eu tinha uma igreja, que eu tinha responsabilidades espirituais, embora minha filha estivesse morrendo no hospital, mas isso não era desculpa para mim parar de pregar. Isso não era desculpa para eu poder parar de fazer a obra. Não é desculpa. Amados, eu não sei porque Deus está levando por esse lado, mas eu vou falar o que o Senhor está mandando. Eu lembro bem de momentos da minha vida que eu nunca usei de desculpa para poder parar. Tem alguém aqui sofrendo enfermidade porque colocou desculpa com Deus. Porque colocou Deus, o reino, as coisas de Deus. Tem alguém aqui passando por um aperto, como diz os meus irmãos na fé, de Jeová. É um aperto de Jeová. E Deus está falando, eu sou o Deus que sara. Eu sou o Deus que sara. O que sara, amado, não é tratamento. Sabe? Eles têm a sua eficácia? Tem. Mas tudo está sob o comando do Todo-Poderoso. Tudo está sob o comando do Todo-Poderoso. E eu lembro que eu ficava no hospital, e ali eu falei para aquele pessoal que eu precisava vir para a igreja, nem na minha casa eu ia. Então, eu tomava banho no hospital, me arrumava no hospital, e ali um dos servos, dos discípulos, ia me buscar, e ali vinha correndo direto para o culto, para o altar, pregava a palavra de Deus. Quem me conhece sabe muito bem disso, pregava a palavra, ministrava a palavra, minha filha lá, dando não sei quantas paradas, infartando. Não foi um infarto, ela teve 3 infartos, teve 2 derrames. Foi uma coisa assim bem, sabe, pesada mesmo. E eu vinha ministrar, e não era mensagem de derrota, não era lamento, não chegava aqui na igreja e começava a lamentar. Não, qualquer pessoa que não soubesse o que estava passando na minha vida, chegava na igreja, assistia a reunião, o culto, e não, sabe, nunca ia imaginar que a minha filha estava, às vezes, no UTI. Ficou muito tempo no UTI. Lá na UTI, e eu cá, ministrando a palavra de Deus. Só parei de ministrar quando a gente foi transferida para Salvador, porque de fato não podíamos ir. Mas voltando à questão do valorizar o reino, valorizar as coisas de Deus, foi por isso que eu falei de hospital, de confinamento. Dentro de hospital é um confinamento. E eu lembro que quando eu estava em Salvador, eu ficava na janela do apartamento lá, do quarto que a gente ficava, e eu falava a Deus, tudo que eu mais queria era poder sair, porque é um confinamento. E ali o Senhor ministrava muito ao meu coração e falava, quantos dos meus servos têm a disponibilidade de pregar a minha palavra? Quantos dos meus servos têm tempo, têm sabedoria e não pregam a minha palavra? Aí o Senhor falou comigo lá em Salvador, eu lembro daquele dia, como se fosse hoje. Deus falou, eu vou abrir os seus olhos espirituais, eu vou mostrar quantos estão aqui porque eu trouxe. E aí começou a vir gente internado. Inclusive, eu conheci, criei um vínculo de afinidade com uma moça que estava lá com a filha dela, e foi uma das que Deus falou. A filha dela estava lá por causa que ela abandonou a obra, abandonou o reino. A menina entrou, eu lembro que a menina entrou lá com febre, e o setor que a gente estava lá em Salvador era o pior. Era o pior setor, assim, era estado grave. Febre, convulsão, uma crise de convulsão atrás da outra, convulsão em convulsão. E ninguém, médico nenhum, descobria e fazia exame. Eu sei que essa menina recebeu alta, porque todos os sintomas foram embora, assim, a menina ficou boa, sarou, curou. A menina ficou curada, 100% curada, e não teve um diagnóstico. Nenhum diagnóstico. De ressonância, mapeamento, encefalograma, todo exame que você imaginar possível a ser feito, exames de patologia, tudo, teste de sorologia, todo tipo de exame foi feito e não descobriu nada. E aí eu acabei criando um vínculo com a mãe dessa menina,
Inclusive, me hospedei na casa dela em uma das minhas viagens que eu fui para Salvador. E aí, o Senhor pôde... Eu já sabia, porque Deus estava falando o porquê, né? E eu também falei para ela, eu falei, olha, você está aqui porque Deus te trouxe aqui para mostrar para você que você precisa levar as coisas de Deus a sério e retomar o seu lugar no reino de Deus, no lugar certo que o Senhor... E ela falando, não, mas eu preciso voltar, porque foi marcado alguns retornos para a menina para ver se ela ia piorar, né? Se a doença voltaria. Só que a doença não voltou. E ali o Senhor falou, e como ele tinha falado comigo, ele começou a mostrar o quanto de pessoas que ele ia levar naquele hospital, mostrando que era para que eles valorizassem a obra, o chamado, o reino. E ali, naqueles momentos de confinamento, era para eles sentirem falta, digamos assim. Era para eles sentirem falta. E aquelas enfermidades era como se fosse Deus falando com eles. Eu estou falando com você. E eu estou falando com você. E aqui o Senhor começou a falar isso no meu coração, sabe? Deus começou a mostrar para mim que tem muitas pessoas passando por situações semelhantes. Quantas pessoas vai para o hospital doente e quando chega lá não está por causa da doença? A doença foi só um meio que Deus usou, né? Não que ele causou a doença, ele não é o causador. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos propícios a adoecer. Andar com Deus, que é aqui o que o Senhor falou, Êxodo 15, 26, eu vou trazer uma explicação bem fácil para você entender. Quando o Senhor fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, lá no profeta Isaías, o Senhor está falando, vocês estão no mundo cheio de doenças, de enfermidades. Eu não vou causar a doença em vocês, porque Deus não é o causador do caos. Mas compare uma pessoa que sai no meio de uma tempestade sem um guarda-chuva. Está chovendo, é inevitável que essa pessoa que sai sem um guarda-chuva não se molhe. Agora compare alguém que tem um guarda-chuva e que sai no mesmo temporal, ela não se molha. Essa é a diferença daqueles que servem a Deus em espírito e em verdade do que não servem. Ainda que você se molhe, que é crente que fica doente, você está com seu guarda-chuva, que é o Senhor te guardando, livrando das enfermidades, das setas. Ainda que você se molhe, mas você não vai se molhar na mesma proporção do que os demais que estão sem o guarda-chuva. Ou seja, nós vamos ter alguns respingos de doença. Mas e quando vier essas doenças, pergunte a Deus o propósito. Por quê que eu me molhei? Por que eu adoeci? Qual o seu propósito no meio de tudo isso? Mas é que crente não pode adoecer? Pode, mas a doença na vida do crente tem propósito. A doença na vida do filho do crente tem propósito. A doença na vida da mulher do crente tem propósito. Do marido do crente tem propósito. Ou é para Deus levar, ou é para Deus curar. Mas se é para Deus curar, você precisa saber por que adoeci. Às vezes é para você orar mais. Às vezes é para você orar mais. Às vezes é para você se achegar a Ele. Porque o que acontece quando a chuva intensifica e o guarda-chuva não funciona? Você corre e procura uma cobertura, né? Uma marquise, digamos assim. Você procura. Quem anda na chuva, que tal com guarda-chuva ou sem guarda-chuva? Quando a chuva intensifica, você procura uma proteção maior. Você corre para um lugar onde você vai encontrar uma proteção maior. Qual o propósito da chuva? Qual o propósito da doença? Deus está falando para você. Você já perguntou para Deus? Já perguntou para o Senhor? Eu acordei no sábado com muita dor de cabeça. Eu sabia que era cansaço. Estava muito cansada devido ao trabalho, reino, família, no secular, muito cansada. Dá para perceber, muitas das vezes que eu estou falando, a minha voz, ela dá umas falhadas. Eu sei que aqui não é uma enfermidade, uma coisa assim, mas eu sei que o meu corpo está cansado. Então, Deus, Ele permite
que chegue assim, porque ele sabe que eu sou sempre, eu sou ligada no 220. Ele sabe que eu não vou parar. Então, Deus deixa o meu corpo sinalizar. Qual o propósito de eu já ter amanhecido com dor de cabeça? Fica um pouco mais na cama, minha filha. Eu não murmurei com Deus. Levantei no sábado, 10 horas da manhã. É o meu natural? Não. Não é o meu natural. Levanto cedo, correria, já vai fazendo as coisas. Mas Deus permitiu ali que o meu corpo sinalizasse de alguma forma para que eu ficasse um pouco mais e descansasse um pouco mais. Por quê? Porque tudo tem um propósito. Se intensificasse, se eu tomasse uma medicação, fiquei até o final do dia ainda com dor de cabeça, ânsia de vômito, tal, enfim, aquela mal-estar no corpo. Sim, e o que eu fiz? Tomei um banho, precisei levar Santa Ceia para meus idosos, fazer o culto de ação de graça aniversário dos meus idosos. Fiquei ali um tempinho com eles e orando ao Senhor. Ainda estava com aquele mal-estar, me sentindo mal. Cheguei em casa, eu ia fazer alguma coisa. Deus falou, para. Você não viu que eu estou falando com você? Essa dor de cabeça, ela está falando com você. Para. Faça nada. Relaxa um pouco. Eu entendi Deus falando. Então, tudo bem, Senhor. A dor de cabeça, ela teve um propósito. Você tem que perguntar para Deus por que você está doente. Por que você não está com guarda-chuva? Disse o Senhor, se ouvir atentamente a minha voz e fizer tudo que é reto aos meus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardar todos os estatutos, nenhuma das enfermidades que veio sobre o Egito virá sobre ti, porque eu sou o Deus que te sara. Você está ouvindo Deus falar com você? Você está fazendo tudo o que Deus mandou? Eu falei isso para Deus hoje. Sabe, terminei o dia, cheguei à noite e eu falei assim, eu estou fazendo tudo. Eu estava levando Santa Ceia para os idosos, eu estava cultuando com os idosos, que são idosos que não podem vir à igreja. Eu estou fazendo o que o Senhor mandou. E Deus falou assim, agora descansa. Esse foi o propósito de Deus na minha vida em relação à dor de cabeça que intensificou o dia inteiro. Quando eu ouvi Deus falar e eu entendi, foi automático. A dor de cabeça, sumiu. Cheguei em casa, pedi uma comida, comprei o que eu queria para me comer, meus filhos tinham saído, só fiquei com os 2 pequenos de casa, os 2 mais velhos saíram. E aí o que eu fiz? Comprei alguma coisa para o meu esposo comer, pedi para alguém comprar para mim, fui aqui na esquina de casa, comprei algo para mim comer, relaxei, fui pro meu sofá, sabe? Sentei no sofá um pouquinho, coloquei as pernas em cima do almofado, o marido sentou do meu lado, começou a massagear o pé. Eu entendi que Deus estava falando, para, eu sou Deus que sara. Mas eu já ia partir para mais uma dose de analgésico, ia tomar e ia ligar no 220 para me preparar para mais um dia, acelerar as coisas com antecedência para mais um dia. E Deus falou, não, eu sou Deus que sara. Tem alguém aqui passando por um tratamento de Deus. Porque, amados, por mais que eu queira fazer algo de mim, Deus não permite. Eu tô com a base aqui, sabe, de ministração, que não tem nada a ver com o que Deus está falando aqui. Porque eu comecei dizendo, sabe, que era uma palavra de motivação, de fé. Eu comecei sendo eu. E Deus falou, não, eu vou falar com o meu povo agora. Deus está tratando alguém aqui. Deus está tratando você. Tudo tem um propósito. Voltando para a minha situação nos hospitais, Salvador e Itabuna, foi um propósito de Deus me usar lá dentro. De Deus me usar lá dentro. De falar com médicos, enfermeiro, assistente social, com paciente, sabe? Eu tenho vínculos com pessoas que eu conheci lá em Salvador há 7 anos atrás, 6 anos, 7 anos atrás, até hoje. De acompanhá-los e ver e falar assim, você está firme ainda? Tem que ficar firme. Você quer voltar para o hospital? Quer ficar lá mais um pouco? Encontrei uma família que estava lá 1 ano e 3 meses internada.
1 ano e 3 meses internado, sem ir para casa, sem receber alta. Você vai lá no Hospital Santo Antônio, em Salvador, quem faz tratamento lá sabe disso. As pessoas não ficam internadas 1 mês ou 2. É anos internado. Por quê? Propósito. Tudo tem um propósito. Quantas pessoas já foram em hospital? Porque a enfermidade era só um propósito de Deus falar. Entenda uma coisa. Deus é o Deus que sara. Deus é o Deus que cura. O que você precisa perguntar a Deus, por quê? Você está fazendo tudo o que Deus mandou? Você está ouvindo a voz de Deus atentamente? Você está inclinando os seus ouvidos para ouvir? Está fazendo tudo o que Ele manda? Tudo. Olha o que eu fiz hoje. Cabeça assim, ó. Levei o dia, deu o meu horário. Eu não botei desculpa. Eu fui. Ai, quantas pessoas botam desculpa. Eu lembro, queridos, sabe, relacionado a botar desculpa para não lidar com pessoas, botar desculpa para não lidar com a alma, a sua própria alma, botar desculpa para não lidar com confronto, porque Deus nos confronta. E eu lembro que eu nunca botei desculpa com Deus, para as coisas de Deus. Eu estava gestante de não sei quantos meses já do meu filho Levi. E um dos discípulos, não lembro qual foi o discípulo, que a gente faz muito batismo, então não lembro de quem foi. E eu não estava me sentindo bem. Quando a gente está gestante, foi uma gestação que eu levei até 41 semanas, então foi uma gestação longa, a gestação do meu menino Levi. E a pessoa, não, eu quero me batizar. E assim, muitas das vezes os membros, ele não olha o pastor como gente, ele olha o pastor como Deus. E a gente, quando está grávida, gestante, a gente quer um pouco, sabe, se isolar, curtir mais a gravidez, ou então não se expor tanto. E eu tenho lá um pé atrás com rio, né? Eu não gosto muito de rio. E o discípulo, não lembro bem quem foi, talvez se identifiquem aqui, mas eu não lembro bem quem foi. Eu lembro do fato porque foi o que me marcou. E a pessoa falou assim, eu quero me batizar. E eu falei assim, mas eu vou chamar a cobertura tal para fazer seu batismo. Não, eu quero a senhora. E eu, aquele barrigão imenso, já nas horas de ter o bebê, remando já no finalzinho mesmo. E aí passou aquele filme na minha cabeça, meu Deus. Como que eu vou fazer esse batismo, Senhor? Como que eu vou entrar? Porque a gente atravessa uma parte do rio, cheio de pedra, de limo, bem perigoso mesmo. E sem eu estar gestante já era difícil, imagine com aquela barriga que não tinha mais tamanho. Eu lembro que no dia eu fui colocar a beca de batismo, chega entalou assim, a barriga estava tão grande. E eu fui confrontada por Deus ali naquele momento, fui muito confrontada por Deus, naquele momento daquele batismo. E 99% do meu eu humano falou, não vou não, eu não vou, eu não tenho condições de realizar esse batismo. E o discípulo, não lembro se homem, se mulher, não lembro bem quem era, falou, não, tem que ser a senhora, porque eu quero me batizar agora. E eu falei, mas não pode ser no tanque? A gente enche um tanque. Não, é lá no rio. E eu falei, meu Deus, e agora? E ali, me preparei toda, meu esposo não estava de acordo, expliquei para ele, falei e tal, enfim. E fui, né? E fui entrando ali naquela água, ministrei o batismo. Quando eu saí, que estava toda molhada, que a gente tem aquele período que tira foto, tá? Tem um culto, enfim. E ali, aquela roupa molhada, quando eu terminei, que eu fui trocar roupa, a gente, quando tá gestante, quem é mãe aí vai se identificar, coloquei a mão assim, a barriga tava dando aqueles pulinhos assim, o bebê lá dentro soluçando, tava com muito frio. E eu não coloquei isso como desculpa, né? Não foi pretexto, não foi desculpa, eu fui. E por que eu fiz isso? Porque eu sei que a bênção do Senhor na nossa vida não acrescenta dores. O que é de Deus não é impedimento na nossa vida. Tudo que é de Deus, tudo que é uma bênção não é impedimento na nossa vida. Tudo. E aí eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer com que o meu bebê nasça bem, com saúde. E nasceu bem, nasceu com saúde. Enfim, todos os processos que Deus me levou. Eu sei que eu fui obediente ao Senhor. Eu ouvi atentamente a voz do Senhor. Mas eu vou resumir aqui e falar. Tem alguém teimoso aqui.
E o Senhor está dizendo, eu sou o Deus que sara. Você só precisa ouvir a minha voz. Você só precisa fazer a minha vontade. Deus é o Deus que cura enfermidade. Deus é o Deus que permite enfermidade com propósito. E Deus é o Deus que cura enfermidade quando o propósito é aceito. Deus é o Deus que vai estar curando pessoas aqui. Esse é um domingo em que Deus está preparando para falar poderosamente ao seu coração. Não coloque impedimento para fazer a obra, porque enfermidade tem propósito. Briga conjugal tem propósito. Rebelião de filhos tem propósito. Vida financeira desestruturada tem propósito. Deus te chamou para ser uma bênção no reino. Deus te chamou para prosperar para o reino. Deus te chamou para nutrir o reino. E quando você fugir desse propósito, vem retaliação. Vem, levante. E esse é um dia de alinhamento com Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia que nós consagramos ao Senhor, esse domingo maravilhoso de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Deus poderoso, Pai de amor, de graça, de misericórdia, eu oro agora, Senhor, pelos enfermos físicos, enfermos espiritual. Eu oro pelas mentes confusas. Eu oro ao Espírito Santo agora, pedindo em o nome de Jesus que abra a mente, o entendimento e que o Senhor venha trazer o propósito, Senhor, na vida de cada um, porque o processo tem sido difícil. Senhor, no meio desse processo, esclareça o propósito, porque o Senhor é o Deus que sara. Eu oro abençoando todos, consagrando ao Senhor esse domingo para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Shalom.